Pode começar? Pode ler. Pode. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Pedro, segunda carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença ou a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade divina devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarde a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos nossos amigos e companheiros espirituais, mentores de nossa casa, que estejam aqui conosco na noite de hoje, onde vamos estudar, para que possamos fortalecer o nosso conhecimento e fortalecer também os nossos sentimentos. Que a gente possa ter bom proveito, que a nossa atenção seja firme e serena nos estudos da noite de hoje. Que o nosso Guilherme possa ser aquele que vai transmitir as lições da noite de hoje e que os nossos amigos espirituais possam intuí-lo. Te agradecendo, amigos queridos, pela oportunidade de hoje e de agora, desses estudos que tanto nos alimentam a alma. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok. Então, vamos lá. Nós, quando pensamos no tema de hoje, na verdade, a gente teve que substituir, né? O Edgar não pôde, então o Newton propôs que fizéssemos o estudo de hoje. A gente já estava sob o embalo, né, dos temas que foram sendo abordados, né, em torno da mediunidade. Então, eu aproveitei o gancho que estava estudando, quer dizer, eu sempre uso, né, estou lendo o Caminho, Verdade e Vida como livro de página à noite, antes de dormir, e quando eu amanheço também, faço minha prece usando esse livro. E algumas das mensagens de Emmanuel
como brilhantemente ele discorre, né, em torno do Evangelho, me chamou a atenção naquela época que eu estava lendo antes. E aí eu pensei, puxa, que tema interessante, né? Isso aqui tentar, numa oportunidade, abordar. Então, eu juntei as coisas, né? Palestra, o estudo que o Newton fez, o estudo que o Álvaro fez. Então, a gente foi pensando, né, nesses tópicos todos, e aí a gente tentou, então, dessa vez, montar um tema que a gente chamou de mediunidade e autoconhecimento, né? Um tópico que certamente a gente sempre está tocando nesse ponto do autoconhecimento, né? Então, o objetivo de hoje é a gente parar para refletir um pouquinho nessas duas questões, ou seja, como que o autoconhecimento, vamos tentar aprofundar um pouco a questão do autoconhecimento, tem a ver com a mediunidade e com a nossa vida, né, de um modo geral. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi buscar, né, uma imagem no Google, né, o Google, que sempre oferece para a gente, não só responde todas as perguntas, mas oferece um material aí, né, para a gente poder ilustrar as coisas, né? Aí eu fiquei tentando pensar em qual dessas eu escolheria para, né, colocar como imagem, e aí eu resolvi pensar o seguinte, vamos fazer uma coisa. Na verdade, cada um de nós nos identificamos com uma imagem. Então, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês é isso. Olhem para essas 4 imagens e pensem que se vocês fossem usar uma dessas imagens para conversar sobre autoconhecimento, né, como um estímulo, qual dessas 4 imagens vocês escolheriam? Então, para um pouquinho, observa cada uma delas e veja qual delas vocês acham que escolheriam. E aí, vou começar pedindo para 4 voluntários, aí os voluntários vão aparecer um a um, tá? Ou seja, o primeiro voluntário que eu gostaria é qual o voluntário que se dispõe a dizer que escolheu essa daqui da criança. Então, está com a palavra aquele que se dispuser e que escolheu, né, a criança, que queira se atrever a falar sobre isso. Ninguém escolheria a criança, então. Eu escolhi a criança. Opa! Eu Temos escolhi, mas eu estava esperando o pessoal falar aí. Eu escolhi Valéria também. e quem mais? Simone. Eu também escolhido. Também. Tem outra Simone, né? As 2 Simones e a Mariana também escolheria a criança. Eu escolheria também. Então, tá A bom. criança Então, é mais espontânea, né? Aí eu acho que fica mais fácil a gente se conhecer de verdade se a gente for bem sincero, igual a criança. Foi por isso que eu escolhi essa imagem. obrigado. Quem mais escolheu a criança que quer comentar? Por quê? Eu escolheria criança porque eu acho que a gente já deve ter um caminho a seguir desde criança. Eu pensei mais nesse sentido. Tá ótimo. Quem mais? Eu Tem outra também Simone. eu também pensei na criança pela pureza, né? Por ela ser bem assim natural. E eu não sei se ele está vendo no espelho ali, né? Brincando Isso é um com espelho. Ela está se observando no espelho. Exatamente, né? Essa questão da observação de nós mesmos, desde pequeno, né? Eu vi essa parte também. Tá bom. E você, Eu Valéria? também escolhi a criança. A Lúcia também, a criança. E você, Valéria, por que você escolheu? Também pela pureza, pelo ser assim, puro, verdadeiro, né? Tá ótimo. Autêntico.
Eu escolhi a criança porque eu acho que a criança, ela não mente, né? Ela fala o que ela sente. Eu acho que a gente tinha que olhar para dentro de nós assim mesmo, é olhar para a gente e ver, vamos ver realmente o que que eu tenho que melhorar, o que que eu preciso mudar, sermos autênticos, sinceros conosco mesmo. Eu acho que foi isso. Então já Também tá acho, bom. eu acho a criança também. Também, Marli, cara, Eu vocês têm que deixar alguém para as outras. Então, vamos lá. Agora, outro voluntário, ou mais de um, que escolheu essa segunda aqui, ó, que é a pessoa se desenhando, né? Luciana, você escolheu essa, Luciana? Eu escolhi essa também. Quem é que Não, falou que eu escolheu? escolhi. Você escolheu qual, Luciana? Não, eu agora... Você escolheu a criança, Luciana? Queria Não, eu falar sobre escolhi ela? a Não, então imagem. espera. Então espera um Ah, tá. pouquinho. Quem Tá bom. escolheu essa segunda daqui, que falou agora? Aline? Não, Eu, foi a Nina? Nina. Nina. Ai, Isso. Nina. Fala, Nina. Eu escolhi essa, né? Porque é como se fosse uma co-construção, assim, no sentido de que eu entendi que aqui à esquerda, né, tava a pessoa se conhecendo, se descobrindo, desenhando isso, né? E é como se a partir do momento em que a gente está se conhecendo, se descobrindo, a gente já está alterando o que a gente é, no sentido de que não essencialmente, mas enfim, a gente conhece um padrão nosso, um funcionamento nosso, uma dificuldade nossa, e a gente já não tem como alegar ignorância, alguma coisa já mudou ali em termos de subjetividade quando eu descubro algo sobre mim mesmo, né? Mesmo que eu escolha, enfim, não fazer nada a respeito, algo nesse sentido, só o fato de conhecer algo, né, já vai naturalmente mudar alguns conceitos, enfim, pelo menos no nível subjetivo, e talvez também eu possa escolher mudar em termos de comportamento e tal. Então, acho que é como se fosse uma coisa conjunta, né? Como se o que eu descubro altera o que eu sou, e o que eu sou vai, enfim, desenhar o que eu descubro, e assim, enfim, até a gente chegar lá no lugar mais bruto. Ótima construção, Nina. Adorei sua interpretação. Eu vou pedir para só mais uma pessoa falar, porque senão a gente não vai sair dessa transparência. Alguém mais escolheu essa da Nina? Eu, Guilherminha, Pode falar, Lilian. que eu também me vi aqui também como se fosse um espelho, mesmo caso da criança, né? Se você está se vendo ali, aos poucos você vai, né? Se conhecendo, né? Tentando se conhecer, que a gente sabe que é um processo difícil, né? A gente tenta, a gente estuda. E até no sentido aqui engraçado das cores, né? Quer dizer, como se estivesse também num espelho, né? Que um está desenhando de lá e desenhando de cá. Acho que é isso mesmo, é um crescimento, é o que a gente precisa muito, né? O autoconhecimento para poder cada dia mais se melhorando e evoluindo. Tá Eu me ótimo. via nesse aí, tá? Obrigado. Olivia, você escolheu esse também, quer falar? É isso? Escolhi, sim, até que a outra imagem não aparece muito para mim, não. Mas é assim, é sentir o outro, é não pensar no outro, não fazer comparações, entendeu? Dos sentimentos do outro. E sim, eu olho todas as 4 imagens, eu percebo tanto o bebê olhando para o espelho, como a terceira máscara, a máscara, aqui embaixo, o outro, eu sinto que todas levam ao mesmo ponto. A gente olhando no nosso interior e não procurar, vamos dizer, julgar um outro. Não sei, eu pensei nisso. Ótimo. Então, vamos lá, vamos adiante. Terceira figura. Eu gostei dessa. Eu também. Eu escolho essa. Eu também também. escolhi essa.
Cláudia, por quê? O que te chamou a Porque atenção eu nela? O acho que ela representa para você? Eu acho que ela é uma coisa mais profunda ainda, porque é como se você tirasse a persona e você olhasse para dentro do indivíduo, né? Dessa coleção de personalidades, você quisesse buscar mais fundo dentro de você. Foi o que me passou. Tá, Sussu, e você? É isso que a Claudinha falou. Eu vejo nessa figura, retrata a introspecção. A melhor forma de se avaliar, de estabelecer ou de fazer esse autoconhecimento é você olhar de fora para dentro. Então, a máscara seria até o outro nos vendo. Então, quando o outro nos aponta os defeitos, na verdade, ele está nos vendo. E isso que a gente tem que fazer. Para poder corrigir, você tem que saber quais são os seus defeitos. Embora, né, na primeira imagem, o espelho seja o melhor instrumento para nos dizer quem somos. Só que é muito mais fácil você fugir do espelho do que fazer essa introspecção. Tá certo. Então, o Nilton também queria falar, e a Dani. Falem de forma breve e objetiva, tá? Senão a gente não sai dessa transparência hoje. Deixa a Dani falar primeiro. Boa noite, gente. Eu tô só com a foto hoje, não consigo abrir a câmera porque estou com criança. Eu só para acrescentar, o pessoal falou da imagem 3, que foi a mais que me atraiu, eu achei ela, não sei se a palavra certa é agressiva para mim, porque parece que está rasgando o rosto. Então, isso que eu queria acrescentar, eu achei isso, me impactou. Das 4 imagens, ela parece que impactou mais, né? Isso, a preta e branca. É isso que mais me atraiu na imagem. Beijo. Obrigado, querida. Fala, Nilton. Então, essa também, para mim, apesar de tudo que foi comentado, eu achei muito interessante, para mim, essa dificuldade de você sair de você, como se você tivesse arrancar a sua persona de você mesmo para observar a si mesmo. Eu acho que esse esforço de você sair de você e observar-se é o desafio, né? Por isso eu achei interessante essa. Tá bom, então vamos agora pedir para quem escolheu essa aqui ou se identificou mais com essa aqui. Eu gostei dessa última. Desculpa, Luciana, você ia falar, eu não sei se você escolheu só um instantinho. Lu, você queria qual? Era uma dessas ou essa quarta? Não, é a última. É a última. Então tá bom. Então você está na vez. Pode falar, depois a pessoa que falou aí, que eu não sei quem é. Tá. É o seguinte, a busca mesmo seria de você sair de si, se desligar do persona, né? Então, para mim, o que ela acrescenta? Ela mostra que você precisa sair de si, largar a persona, mas, para isso, você precisa do auxílio do estudo, do conhecimento, do entendimento, além daquele conhecimento e entendimento que você tem. E isso está figurado no livro. Tá ótimo, querida. Obrigado. Quem foi que escolheu essa também, que eu acabei que falou Aline. Antes? Eu. Fala, Aline. Também me chamou a atenção o elemento do livro, essa questão de ser uma obra maior, longa, então, assim, parece que dá uma ideia de algo mais profundo e que tem um registro maior. Achei muito legal também a análise que a Luciana falou, dessa questão de você precisar, às vezes, de um auxílio, né, de um estudo, de um conhecimento para você despertar. Achei interessante também a expressão do rosto dessa estátua, que está com uma expressão assim, como às vezes até de incredulidade, né? Porque às vezes a gente se analisa e a gente cai numa situação do tipo, não, mas é isso? Eu sou assim mesmo? É isso mesmo? E aí a gente demora, né, para cair a ficha. Então achei interessante, mas eu gostei de vários elementos das outras também. Acho que o conjunto de tudo valeu a pena ser analisado. Que coisa boa. Foi muito rico, porque vocês falaram elementos que eu não tinha visto nessas imagens. Eu estudei cada uma delas, tentei buscar. Confesso a vocês que eu não racionalizei muito, mas eu tentei identificar uma
e eu vou deixar de surpresa para vocês a que eu escolhi, tá bom? Vamos lá. Então, na juventude, o pessoal, o Nilton conhece bem o Ariovaldo, né? E a gente tem uma música, Dani, André, tem uma galera aqui, a Aline, que conhece bem a música Conhecer-se, Buscar a Si, do Ariovaldo, onde ele diz, né, que buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Aí ele diz mais: se penetrar, se deparar, se conhecer, se aceitar e melhorar. E florescer, frutificar, para ajudar Jesus no seu sorriso amar. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não, principalmente sem Jesus. E aí ele diz, buscar, esse é o refrão, né, da música, e ele ainda coloca, renunciar a todo orgulho, ao egoísmo, vivenciar o amor de Deus e cultivar a humildade, se respeitar, se amar amando a seu irmão. Se amar amando a seu irmão. E aí conclui a música, né, que buscar a si mesmo não é tarefa fácil, não. Então, vamos nos prender mais especificamente em duas frases, que é essa aqui, ó. Se penetrar, se deparar, se conhecer, se aceitar e melhorar. Então, realmente, o autoconhecimento, ele exige de nós que a gente se penetre. Então, todos nós sabemos que o autoconhecimento é uma necessidade. A gente não vai conseguir evoluir sem se autoconhecer, né? Santo Agostinho responde muito bem, né, ao Kardec, quando ele faz essa pergunta do meio mais prático e eficaz, né, da gente poder, né, ser feliz e se libertar nessa encarnação, e ele propõe, ó, já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E dá até o caminho, a maneira como ele fazia, que a gente sabe, que é fazer uma autoanálise antes de dormir, repassar o dia, né? Ver o que aconteceu, como é que agiu, se fez alguma coisa em relação ao outro que poderia ter feito diferente. Então, é realmente uma autoobservação, não só durante o viver, mas também, especialmente, numa retrospectiva daquilo que passou e que você já, nessa altura do campeonato, o dia acabou e você não tem como mudar. Você pode mudar o que você vai fazer com o que fez, mas o que passou, já passou. Então, penetrar-se, né? Se penetrar, se deparar, ou seja, ser capaz de ver coisas que você não esperava em você. Então, eu acho que esse se deparar tem muito aí, né, a ver com isso. Se conhecer e se aceitar, ou seja, aceitar que você tem coisas que precisam ser trabalhadas, né, e é algo que a gente tem que meditar bastante. E o melhorar já é exatamente a atitude de quem, ao olhar, analisar tudo que já está se percebendo sobre si, ter a disposição de fazer diferente, de uma forma melhor do que está fazendo. Então, a música coloca isso, e aí ele coloca em seguinte, eflorescer, frutificar. Então, o florescer e frutificar, ele só vai acontecer depois desse processo aqui, ó, de se penetrar, se deparar, se conhecer, se aceitar e mobilizar a vontade na direção de uma construção melhor. Então, o florescer e frutificar é uma consequência desse processo, que efetivamente só vai acontecer naquele que acha que vale a pena esse investimento. Porque, como disse ele na música, não é tarefa fácil, não. Todos nós sabemos que é um processo difícil e doloroso. Então, essa foi a imagem que eu acabei escolhendo.
É claro que todas as 4 anteriores, elas são muito significativas, traduzem, né, conceitos relevantes, nos sensibilizam, mas eu acabei achando que essa aí tinha mais a ver, porque é como se nós estivéssemos penetrando dentro de nós mesmos. Ela me fez sentir, quando eu olhei essa imagem, que ela traduzia um processo que a gente precisa fazer, que é mergulhar dentro de si, e o si aí está no nosso psiquismo, na nossa mente. Não é que o resto do corpo não faça parte da nossa mente, mas ela está mais concentrada exatamente na parte da região cerebral, que é o nosso psiquismo, né? O resto é um desmembramento, é uma extensão desse psiquismo, que é, digamos assim, os receptores das sensações, mas aqui estaria o nosso ser interior buscando penetrar esse psiquismo, onde a gente vai conhecer os nossos desejos, as nossas lembranças, se deparar com elas, as sensações, pensamentos, emoções, sentimentos. Então, só tem um jeito da gente realmente nos conhecermos, que é entrar em contato com todo esse material que perpassa o nosso psiquismo, mas que muitas vezes nós entramos no automático. A gente reage aos estímulos externos, sente, deseja, pensa, se emociona, sente, tem lembranças, mas a gente não processa isso dentro de nós, a gente não se percebe. Então, a ideia é que a gente entre em contato com essas lembranças, perceba os desejos que surgem dentro de nós, as sensações das quais nos percebemos sentindo, as emoções, que é um pouco mais complexo, e mais complexo ainda é o sentimento. Pensamento e sentimento certamente são a base de tudo, mas emoções, desejos, lembranças e sensações também. E aí, fazendo a conexão com a mediunidade, a gente lembrou da pergunta feita a Emmanuel no livro Consolador. Qual a maior necessidade do médium? Vocês lembram? Então, Emmanuel responde a essa pergunta feita a ele, e ele diz: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, o personalismo aqui é exatamente aquilo que é o oposto do autoconhecimento. Porque quando a gente se deixa levar pelo personalismo, que é, digamos assim, uma consequência do orgulho, e o orgulho é aquele sentimento que faz com que a gente acredite que nós estamos certos. O orgulho nos faz pensar que nós estamos absolutamente certos e que o nosso modo de entender e de encarar a vida, e a gente lembra daquela imagenzinha que o Álvaro Crispino trouxe para a gente do rinoceronte, né? A gente acha que a realidade tem um chifre na frente. E a gente enxerga com aquele chifre e garante que aquele chifre faz parte da realidade. Quando, na verdade, o chifre é a nossa imperfeição. Porque é exatamente ela que nos cria obstáculos para enxergar a realidade como ela é. É o nosso defeito. Então, só tem um jeito da gente se conhecer, que é se evangelizar. Então, caminho
né, para o autoconhecimento é trilhar o Evangelho de Jesus. Quanto mais próximos nós, quanto mais nos aproximarmos do que Jesus queria dizer para a humanidade, porque se ele tomou a decisão, né, como Emmanuel nos diz em A Caminho da Luz, né, numa das reuniões que eles fizeram em torno do Sol, né, não, eu vou descer para ver se eu ajudo essa turma aí, porque do jeito que vai, sozinho eles não vêm. Então, ele mergulha, né, na carne física e densa da nossa esfera da Terra e vive entre nós para nos dar uma mensagem para a humanidade. Então, a essência da mensagem dele é nós precisamos conhecer o reino de Deus. O Evangelho é a boa nova, e a boa nova é trazer o reino de Deus para a Terra. Nós vivemos o reino dos homens, o reino do orgulho, da vaidade, das imperfeições, nas quais a gente ainda se compraz. Mas Jesus veio nos trazer um reino onde as leis que governam esses reinos são as leis de Deus. E exatamente pelo fato de nós não entendermos as leis de Deus e criarmos a nossa própria regra do jogo, né? O Haroldo tem uma abordagem, quando ele fala do fruto que Adão e Eva comeram, né? Que é exatamente o que fez sair do paraíso, é o homem achar que ele pode sem Deus. Ele é capaz de criar a regra do jogo e viver a regra dele para conduzir a vida. E é esse equívoco que faz com que a gente esteja ainda hoje desacoplado das regras divinas e criando essa confusão que a gente está vivendo nesse mundo de provas e expiações, que a gente, graças a Deus, tem a nítida expectativa e esperança de que nós vamos atravessar esse período e vamos entrar, pelo menos, numa era de regeneração. Ora, a regeneração não pode começar e acontecer se não começar dentro de nós, né? E essa regeneração passa pelo autoconhecimento, passa pela evangelização de nós mesmos. Então, evangelizar-nos é nos afinizar com as ideias de Jesus, com as ideias do Evangelho, e ir conhecendo cada uma delas. Então, ainda ligado à mediunidade, eu pensei que essa pergunta aqui, ela faz o link entre mediunidade e autoconhecimento. Pergunta 461 do Livro dos Espíritos. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Isso não é um processo de autoconhecimento? É um processo de autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer, né? O que está sendo sugerido e o que é que nós trazemos dentro de nós daquilo que pensamos. Será que esse pensamento veio de mim ou veio de alguma sugestão? E tem a ver com a mediunidade, né? Porque esse é um grande conflito do médium, né? Ele achar que o negócio é dele, né? Então, ele muitas vezes bloqueia o processo mediúnico, que ele acha que é dele e não é do espírito. E vamos analisar a resposta que os espíritos deram a Kardec para essa pergunta. Ela é até um pouco controversa, mas vamos lá. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Pô, mas aí os espíritos estão dizendo que é melhor a gente não distinguir os pensamentos próprios dos que são sugeridos?
Parece que a resposta nos induziria a isso. Entretanto, a gente precisa, né, tentar rebuscar, porque isso, a princípio, pode ser contraditório. Primeiro, ele dá uma dica, que os pensamentos próprios, ele vem em primeiro lugar. E aquele que é sugerido é como se alguém estivesse falando com a gente. Então, ele dá uma dica. Mas ele afirma que não é útil a gente distinguir um do outro. Mas interpreto eu, aí já vem a questão da interpretação, né? De que quando ele fala isso, né, de que não é útil que saibais fazê-la, ele estaria dizendo o seguinte, que se você não fica preocupado se é um pensamento seu ou é sugerido, você não vai atribuir responsabilidade para outro. Você fala, não, mas eu fui induzido pelo pensamento do espírito. Não interessa se foi sugerido ou não foi sugerido. Você é que tem que decidir se você vai acolher aquele pensamento ou não. Então, você vai agir, o fato de você não saber se é sugerido ou não, faz com que você seja o responsável pela escolha que fez. Agora, eu entendo que ele não está dizendo que é inútil você distinguir o seu do outro. Ele apenas está dizendo, ó, não queira fazer isso para eximir-se da responsabilidade da escolha que você fez. Tá? Mas entendo que essa distinção do pensamento nosso, do que é sugerido, faz parte tanto do processo mediúnico, porque à medida que a gente vai exercitando a mediunidade, não se trata de bloquear o processo mediúnico, mas se trata de perceber-se. Perceber que, quando a gente está permitindo aquele pensamento ser expresso, que a gente não quer saber se é nosso ou não é nosso, a gente simplesmente expressa o pensamento, a gente vai entrando em contato com o processo mediúnico, ele vai acontecendo e a gente vai percebendo, realmente aquilo não foi meu. Né? Então, a gente vai se conhecendo, vai permitindo, vai entrando em contato com as emoções daquele espírito, vai distinguindo a deles da nossa. Então, faz parte do processo mediúnico esse distinguir os pensamentos que nos são sugeridos ou não. Assim como faz parte do nosso próprio processo de evangelização, na medida em que a gente percebe que um pensamento está sendo sugerido, e embora a gente encontre dentro de nós algum elemento próprio nosso, faz parte a gente aceitar, fazer essa distinção. Não, eu não quero esse tipo de sugestão, vou pensar em outra coisa, né? Vou buscar outras coisas para ocupar a minha mente. Então, isso é um processo de educação, de evangelização. Então, esse distinguir, eu entendo que conecta a questão do autoconhecimento com a mediunidade e faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Então, agora, o que a gente vai trabalhar? 3 páginas de Emmanuel desse livro, Caminho, Verdade e Vida. O primeiro deles, que está ligado a isso, é a Origem das Tentações, em que Emmanuel comenta, né, uma carta de Tiago, onde Tiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Emmanuel diz assim para a gente, examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. Eu estou pegando só um trechinho, tá? Não vamos ler a página toda, que não daria tempo. O primeiro exterioriza o segundo, ou seja, a tentação é a exteriorização de uma concupiscência que já existe. Então, o primeiro exterioriza o segundo, tentação, que constitui o fundo viciado, aliás, desculpe, o segundo, que é a concupiscência. Concupiscência, ele está definindo para a gente o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo,
porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, ele traz para a gente aqui que a tentação só aparece por causa da concupiscência que existe em nós, que é o fundo viciado e perverso da nossa natureza humana. Que nos comprazemos ainda na maledicência, né? Nos vícios da sexualidade, da alimentação, né? Da falta do gosto do trabalho, ou seja, várias questões de ordem física e moral que nós trazemos ainda para serem educadas e evangelizadas em nós, e que correspondem ao fundo viciado da nossa natureza, que nós ainda alimentamos daquele primitivismo que nós trazemos em nós. Então, essa concupiscência seria aquela área do nosso psiquismo, da nossa alma, que ainda não foi evangelizada e que nós precisamos trabalhar em nós. E aí ele continua. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Você vê que ele está pegando cada coisa, né, das palavras de Tiago. Né, concupiscência e tentação. Agora ele está pegando atrair. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Então, se nós queremos nos conhecer, nós temos que perceber quais são as coisas que o nosso psiquismo está emanando de nós, que faz atrair na nossa direção coisas e situações. E não pode reclamar da vida. Poxa, isso só acontece comigo. Nós atraímos coisas e situações em função do que irradiamos de nós. O verbo atrair. E aí, Emmanuel conclui dizendo assim: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, isso é evangelizar-se. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta o capítulo Bem-aventurados que têm puro coração, ele tem um item lá do pecado por pensamento, onde ele diz que primeiro, né, a gente vem o pensamento, a gente se compraz nele. Depois, a gente, quando está querendo se modificar, já identifica que aquele pensamento não é bom, o pensamento vem e a gente fica tentando repelir ele. É o segundo estágio. Até que chega um terceiro estágio, que o pensamento não vem mais, porque a gente não atrai. Aí a gente já se libertou daquilo. Não trazemos mais o nosso fundo viciado de natureza primitiva. A gente já se libertou daquilo. Então, a nossa evangelização passa por esse processo. A outra página chama-se Zelo Próprio, ainda do Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, né, traz para a gente uma reflexão sobre a segunda carta de João, que diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. E Emmanuel diz assim para a gente: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Olha que observação importante, hein? A gente acha que a gente, quando adquire algum tipo de conquista, que ela já é definitiva. Mas, na verdade, a verdadeira conquista, ela só acontece, não é pela luz que nos chega, é pela luz que irradia de nós. Então, ela só é conquista definitiva quando a luz que nos chega, ela vai um dia se irradiar de nós. Mas, por enquanto, nós ainda estamos na condição da luz que nos chega. O que a gente está fazendo aqui agora é buscando a luz.
E ela chega, ela está chegando para nós. Né? Quando a gente está lendo a página ali do Caminho, Verdade e Vida, que é um trabalho precioso que Emmanuel faz de pegar trechos, né, do Novo Testamento, né, e buscar interpretar à luz da doutrina espírita para que nós possamos beber do Evangelho de forma mais clara. Então, a gente precisa ter o hábito, realmente, de fazer essa leitura do Evangelho explicado à luz do pensamento de Emmanuel, por exemplo. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, ou seja, é necessário empenho, não é suficiente assistir palestra, né? Ouvir, né, várias coisas que são interessantes, a gente se inundar, né, às vezes até da presença de pessoas que são especiais, né, na vida, são verdadeiros apóstolos do bem. Ah, mas eu convivi com Chico Xavier, com Divaldo Franco. Tudo bem, você foi capaz de estar próximo da luz e senti-la de perto. Mas será que aproveitou essa luz e se desvelou em não perdê-la? Então, nós podemos perder, porque a gente pode não estar aproveitando. Nós estarmos numa casa como essa, né, que nos convida, né, a uma transformação, a um crescimento, e tantas outras casas que também fazem isso. Então, Emmanuel nos sugere intensificar essa luz que a gente recebeu. Como é que a gente vai poder fazer isso? A gente precisa, né, meditar sobre aquilo que a gente ouviu, refletir um pouco mais, e aí sim fazer essa autoanálise de como é que estão meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, aonde eu posso estar, de alguma maneira, né, falindo em relação a isso. Aí ele diz, lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Então, esse é um trabalho que a gente vai precisar fazer no dia a dia. Lavar os pensamentos em esforço diário. Por que os pensamentos? Porque o pensamento, ele seria, digamos assim, a melhor evidência daquilo que está passando dentro do nosso psiquismo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque a gente consegue saber o que a gente está pensando, mas às vezes é difícil saber o que a gente está sentindo, porque os sentimentos, eles são a base daquilo que produz os pensamentos. Então, a gente precisa identificar se esses pensamentos são limpos, puros, e retificá-los, se eles não forem, lavando eles nas fontes do Cristo. Porque, lavando o pensamento, a gente corrige o sentimento. O esforço de querer corrigir o pensamento faz com que o nosso sentimento se modifique. E aspiração são desejos, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Olha que perigo. Então, se nós estamos aí preocupados com a pandemia, né, com o vírus do Covid, nós estamos sujeitos, né, aos vírus morais. Existem coisas que contaminam a nossa mente. E a gente pode, por causa dessa contaminação, ficar cristalizado e parado durante séculos. É o que Emmanuel está dizendo aqui para a gente. Ó. E, finalmente, o terceiro texto de Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão sobre Paulo na segunda carta aos Coríntios. Paulo diz assim, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência. E aí Emmanuel aproveita, né, essa expressão de Paulo e amplia, né, o conceito
faz a gente refletir. É claro que sobre esse mesmo texto, às vezes Emmanuel pega um trecho, né, do Novo Testamento e escreve mais de uma página, porque são abordagens, né, que ele vai fazendo e nós podemos, então, extrair a nossa própria também. Então, o que ele vai falar aqui? Ele pegou esse trecho aqui e analisou o conceito de glória cristã. Primeiro, ele fala o seguinte, ele começa a introdução do texto, ele sempre faz assim, né? Ele faz uma introdução falando do mundo, falando das pessoas, como elas normalmente fazem, agem durante a vida, e nos convida para uma atitude diferente. Essa, de um modo geral, é a metodologia de Emmanuel, porque ele nos mostra como está o mundo, mas mostra como é que deve ser a atitude do cristão no mundo. Então, ele vai fazer a seguinte análise. Ele fala, então, sobre a glória do mundo. O que o mundo conceitua como glória? Então, o homem está sempre em busca de estar em primeiro lugar, de ser evidenciado, né, de querer ser, né, bem tratado e evidenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, que ele seja reconhecido. Isso é o que o homem busca no mundo. E ele traz aqui para a gente o seguinte conceito. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, porque ele chama de fáceis essas conquistas do mundo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Então, o cristão, para ele estar realmente sentindo a glória, não é na evidência do mundo que ele vai conquistar essa glória. A gente pode pensar assim, né? Será que os benfeitores estão satisfeitos com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha atitude perante a vida? Porque não se trata nem de atitude perante a casa espírita. A casa espírita é só uma área de ação, de influência nossa. É na vida como um todo, especialmente no âmbito familiar, né? Ali é onde a gente tem os testes mais evidentes da nossa natureza humana ainda imperfeita. Então, vencer no mundo, aos olhos do Cristo, aos olhos dos benfeitores, a quem a gente pede tanto auxílio, ajuda, né? Mas será que a gente está fazendo por onde? A gente tem que pensar, né, sobre isso. Será que esse esforço de autoconhecer-se nos leva ao ponto de nos sacrificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Então, a verdadeira vitória, né, não é vista com os olhos mortais. Ela é quase sempre no lado inverso, é o lado oculto. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona e nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, aqui, Emmanuel define para a gente o conceito de consciência. Então, a consciência é o templo sagrado de nossa comunhão com o Criador. É nela que nós vamos sacrificar, fazer os sacrifícios, né, que está lá no Velho Testamento. O povo hebreu aprendeu a fazer sacrifícios a Deus, mas Jesus veio depois e diz, eu não quero sacrifícios, misericórdia quero, né? Então, o verdadeiro sacrifício que nós precisamos fazer no templo é no templo vivo que ele definiu para a mulher samaritana, né? Que haveria um momento
em que nós adoraríamos a Deus no templo vivo do coração. Certamente, coração, naquela época, expressava, né, para a terminologia do momento, a parte mais nobre do ser, do psiquismo. Mas hoje a gente já tem a palavra consciência, que expressa melhor aquela voz interior que fala conosco, mas que é superior, diferente da voz que muitas vezes nos sugere determinadas propostas que a gente identifica que não são superiores. Embora existam também vozes que nos sugerem coisas positivas, certamente elas vêm como influência superior. Não deixa de ser uma ação divina, porque Deus age nas criaturas através das criaturas. E essas criaturas, muitas vezes, são o nosso anjo da guarda, são os benfeitores que nos querem influenciar no bem. Então, aqui ele define para a gente que a verdadeira glória é tão grande, o mundo não é capaz de proporcionar essa glória, mas também não tem poder para subtraí-la. Ou seja, a conquista do cristão perante a própria consciência é uma conquista individual e o que o mundo não é capaz de retirar. Daí porque Estevão, né, foi capaz de enfrentar Saulo na época, né, deixar-se ser apedrejado, porque nada iria ser capaz de compuscar aquela relação que ele havia estabelecido com a própria consciência. Disse a Saulo que ele precisava ouvir e continuou sereno e equilibrado. Então, essa é a glória, e ele conclui dizendo assim: no instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo aconteceu aí dentro, algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Olha que expressão maravilhosa e simbólica que Emmanuel encontra para traduzir exatamente esse momento, né, de autorrealização em que o ser entra no estado luminoso, como, né, o Jung fala aí, né, que Edivaldo conta para a gente, né, essa ideia que Joana de Anjos procura nos trazer. Esse estado luminoso é esse momento em que a consciência faz com que a gente caia em si e se perceba, mas, ao mesmo tempo, que a gente se sinta, né, realizado e interiormente em paz consigo mesmo. Então, é algo que nós precisamos trabalhar bastante nesse autoconhecimento. Não é uma coisa simples. Requer que nós mergulhemos dentro de nós mesmos, nos conhecemos. Não é tarefa fácil, mas é ela que vai nos levar a esse estado interior que todos buscamos, que é o reino de Deus que Jesus veio trazer. Obrigado a todos e estamos aí para qualquer coisa. Vamos, então, fazer a nossa prece, né? Para que depois a gente possa continuar conversando aqui, quem até quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Vamos, então, fazer a nossa prece. Agradecendo aos nossos queridos amigos, mentores, que estão sempre nos orientando, nos amparando, nos encorajando, fortalecendo aquilo que nós já construímos de bom, para que a gente possa continuar a nossa jornada. Que essa jornada ela seja sempre plena, como o estudo hoje que Guilherme trouxe, desse autoconhecimento. É uma jornada onde vamos aprendendo a lidar conosco mesmo, para que a gente possa se tornar mais alegres, mais felizes, mais plenos, como diz a Joana. Pedimos também, amigos queridos, que possa amparar a todos aqueles que não puderam estar aqui,
aqueles que se encontram em grandes dificuldades, dificuldades essas materiais, dificuldades de ordem moral, dificuldades que nós sabemos que é justamente aquilo que nós devemos trabalhar dentro de nós. Nos ampare sempre, amigos espirituais. Ampare também a tantos que se encontram nessa jornada também, em grandes dificuldades, para que eles possam estar mais encorajados, mais fortalecidos para seguirem adiante. Nos guarde sempre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite. Assim seja. Tchau. Tudo bom. Assim seja. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Tchau. gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, até a próxima. Tinha alguém falando.